Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Donato, estou de volta aqui com mais um vídeo para a gente falar sobre educação alimentar. E eu vou lançar a pergunta de hoje: como que nós aprendemos a comer? Porque assim, algumas coisas eu sei, né? A gente vai para a escola e aprende português, aprende matemática, mas como que você aprende a comer? Como que a criança aprende a comer? Solta a vinheta que eu já te conto. Oi, eu sou a Natália Donato, educadora alimentar, e estou aqui com mais uma dica para você turbinar o processo de educação alimentar dos seus filhos. E a minha pergunta da semana é: como que nós aprendemos a comer? Ou melhor ainda, como que uma criança aprende a comer? Saber a resposta dessa pergunta é a chave para você melhorar a situação aí na sua casa se ela não estiver legal. As crianças aprendem por meio de 3 formas principais: por observação, por familiarização e por associação. Observação é a primeira etapa desse aprendizado de comer. As crianças nos observam comendo, criam as suas ideias e percepções com base no que nos observam e aí começam a tentar nos imitar. Por quê? Porque existe uma coisa no nosso cérebro que se chama neurônios espelho. E são esses neurônios que as crianças utilizam para modelar o nosso comportamento. Então eu observo como meu pai faz e eu tento imitar. Já reparou? O bebê, se você fica mexendo a sua boca na frente dele, se você faz movimentos com os olhinhos, percebe como ele tenta nos imitar? É essa observação que faz a criança aprender sobre o mundo. E não é só a observação do nosso ato de comer, também é a observação do alimento. Então, por exemplo, imagine que eu coloco isso aqui na frente do bebê. O bebê não faz ideia que isso aqui, por exemplo, é um bolinho de brinquedo, mas ele pode observar, ele vai tentar tocar, ele vai tentar manipular, vai levar para a boca e vai ver que nada acontece. Agora, nas primeiras experiências com alimentos, o bebê começa a perceber que tem alguma coisa diferente aí. Então imagine assim, o bebê senta para almoçar. Mamãe, papai e bebê. E aí imagine que num cenário ideal, a comida dos 3 é bem parecida, né? Então tem cenoura pro papai, tem cenoura pra mamãe, tem cenoura pro bebê. Claro que a gente está falando de uma cenoura que vai estar apropriada para o desenvolvimento e para a capacidade do bebê. Não vou entrar nesse mérito agora, mas vamos visualizar essa cena. Acompanha comigo. O bebê faz ideia do que ele vai fazer com aquele palito de cenoura. Mas aí ele começa a observar os pais. Observa se o pai tenta pegar com a mão ou se ele usa um garfo. Observa o que o pai faz com aquilo. Ele leva até a boca. Aí na boca, ó, ele faz uns movimentos e depois engole. Aí o bebê, dentro da sua capacidade, vai tentar imitar esse comportamento. Claro que no começo ele vai se atrapalhar todo, ele vai errar, mas quanto mais ele observar, mais ele vai tentar imitar. E é por isso que eu bato muito na tecla de que nós temos que ser os modelos para a criança. Porque se eu tô te contando que na introdução alimentar o bebê nos observa para aprender o ato primário de levar a boca, mastigar e engolir, conforme essa criança cresce, ela também usa a observação para aprender conosco sobre os alimentos. Aprender o que é bom, o que é ruim, aprender o que eu como mais, o que eu como menos, se eu como em frente à TV, se eu como sentado à mesa, se eu belisco, se eu não belisco. Então, nós somos os modelos para a criança. E é essa observação do nosso comportamento que faz a criança aprender a comer e repetir. Familiarização é a segunda forma de aprender sobre os alimentos. E ela também começa na introdução alimentar, mas ela pode acontecer em qualquer etapa da vida. Quando algo se torna familiar a você, significa que você cria uma intimidade e você conhece. E aí o seu medo, a sua aversão diminui.
Você já ouviu falar sobre neofobia alimentar ou a aversão das crianças a alimentos novos? A neofobia alimentar, ela faz parte da infância e, na verdade, todos nós temos um pouco de neofobia. O que muda é que conforme a gente cresce, o nosso repertório alimentar aumenta. Então, é mais difícil você encontrar um alimento verdadeiramente novo. Agora, imagine se você vai lá na China, ou lá para Tailândia, ou para qualquer lugar onde, por exemplo, eles comam insetos, ou comam carnes de animais da qual a gente não está acostumado a comer. Você acha que você vai, assim, se jogar de uma vez nesse alimento? Ah, eu acho que não. Eu, pelo menos, sou bem, assim, reticente quando eu vejo uma comida no prato que eu nunca comi. A criança tem o mesmo comportamento. A diferença é que o repertório alimentar dela ainda não é tão grande quanto o nosso. E para agravar mais a situação, embora o termo não seja nem esse mesmo, a criança, a partir dos 2 anos, começa a dar significado de que, de fato, aquilo é comida. E aí tudo parece novo para ela. Por isso, que o que você tem que fazer? Você tem que permitir que ela se familiarize com os alimentos novamente. Você pode ajudá-la a lembrar que ela gosta daquilo, mencionando, lembra aquela vez que a mamãe fez o brócolis assim, 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 que você adorou? Ou lembra aquele dia que a gente foi na casa da vovó e ela fez o bifinho com tomate para você? Você pode também permitir que a criança explore o alimento para ficar mais amiga dele. Vamos voltar para o exemplo que eu dei de um alimento estranho para nós adultos, né? Você chegou lá, sei lá, na China, e aí vem um prato de comida que você não faz ideia o que seja. O que você faz? Você provavelmente vai dar uma cheiradinha no alimento, você vai dar uma mexida nele com um garfo, uma cutucadinha, você vai observar as pessoas à volta. Gente, isso aqui come com garfo ou come com a mão? Sabe aquelas cenas de filmes em que as pessoas, em que vai, por exemplo, a mocinha vai naquele castelo e aí tem um monte de talheres na frente dela e ela não faz ideia de por onde começar? O que ela faz? Ela observa, né, para copiar e ela vai tentando se familiarizar com aquilo. É igual com a criança, gente. A gente tem essa mania de achar que é diferente, não é. É que a criança, de novo, o repertório dela é menor, mas o comportamento é muito parecido. Eu também, às vezes, eu não tolero nem o cheiro de um alimento. Então, eu preciso primeiro me familiarizar com o cheiro, depois com a consistência, olhar, pensar, meu Deus, eu corto isso aqui, não corto? O que eu faço? Só que quando chega a vez da criança fazer isso, o adulto não deixa. Ele fala, come logo esse negócio aí. Para de mexer na comida. Para de cutucar essa comida, para de enrolar para comer. Você já fez isso? Eu aposto que fez, porque eu também já caí nessa burrada de fazer isso. Gente, a criança só quer conhecer o alimento. Ela quer olhar ele ali e ver por onde eu começo. E esse processo é a familiarização. Por isso também que a gente fala que um mesmo alimento tem que ser apresentado diversas vezes para a criança, em diversos modos de preparo, até que a gente possa dizer com categoria, ela não gosta. Às vezes, conforme ela vai sendo reapresentada mais de uma vez para o alimento, ela vai ficando familiarizada com ele e passa a comer. Por isso, permita que o seu filho crie essa intimidade com o alimento. Primeiro ele observa você, depois ele observa o alimento, vai tentando aí descobrir o que ele faz e vai comer. E é bom também deixar uma coisa bem clara. Experimentar não é só pôr na boca e engolir, gente. Tocar no alimento é experimentar, cheirar o alimento é experimentar, dar uma lambida no alimento é experimentar. Passar a mãozinha no alimento é experimentar, tudo é experimentar. Então, dosa a tua expectativa. Às vezes, se você der só um tempinho mais para o seu filho se familiarizar, ele vai comer. Por fim, vem a associação. Que história é essa de associação? Bom, primeiro, é importante a gente entender como funciona o nosso cérebro. Numa linguagem bem simplificada e resumida, toda vez que a gente vive uma experiência, e essa experiência está atrelada a uma emoção, a aprendizagem e a lembrança disso no nosso cérebro fica mais forte.
Porque a ideia é que o nosso cérebro está constantemente armazenando informações que a gente pode usar no futuro para situações similares. E comer é um ato que sempre tem emoção envolvida. O problema é que essas emoções não necessariamente são positivas. E se essa emoção é negativa, eu crio uma associação negativa. E essa associação negativa vai afetar o meu modo de comer. Imagine, por exemplo, uma criança que vai comer uva. E aí, é a primeira vez que ela tá comendo uva. E ela engasga com a uva. Não tô nem falando de bebezinho, tô falando até já de criança maior. Ela engasga com a uva. Ela tem lembrança da mãe desesperada, de alguém ajudando ela a desengasgar. Você acha de verdade que a próxima vez que ela olhar uma uva, ela vai comer de boa? Não vai. Eu conheço casos de crianças que depois, por exemplo, com 5 anos, que tiveram um episódio de engasgo forte, passam a recusar qualquer alimento duro, porque ficam apavoradas de engasgarem de novo. E aí, o que um adulto faz? Deixa de frescura, come esse negócio, só engasgou, nem morreu. Gente, que falta de empatia é essa? Lembre, associações podem ser negativas e positivas. Se eu como um alimento e esse alimento me cai mal no estômago, me faz passar mal, eu não vou querer comer ele de novo, porque eu já imagino que eu vou passar mal novamente. O meu corpo, aliás, se prepara para isso. Até é uma forma de nos proteger. Agora, se eu associo de uma forma positiva, e nisso vale até o lúdico, vale, por exemplo, associar um super-herói a um desenho que o personagem favorito come aquele alimento. Há associações que ajudam muito a criança. Ou, se ela sempre come aquele alimento, por exemplo, na casa da vovó, ou num almoço de família. Pensa aí você quantas comidas que você se lembra e imediatamente elas te transportam para um momento delicioso. Você não vai recusar esses alimentos, porque você tem uma associação positiva com eles. Então é por isso que a gente tem que se preocupar para que a hora da refeição seja um momento sem estresse. Porque se toda vez que a criança senta para comer, tem alguém brigando com ela, alguém gritando com ela, alguém frustrado, alguém reclamando, alguém chorando, olha quantas associações negativas essa criança faz na hora da refeição. Ou se a criança come e passa mal, ela vai ficar com medo de passar mal de novo. Tem que respeitar. Ah, Natália, mas aí o que eu faço? Nunca mais ela vai comer aquela comida? Não, você vai aos poucos tentar transformar aquela associação negativa numa nova associação positiva, trazendo aquele alimento para um momento de prazer, para um piquenique, levando ela para a cozinha para preparar, dando tempo para ela se encorajar de experimentar novamente. E quando essas 3 formas de aprendizagem estão conectadas, a refeição flui bem mais rápido. Então, agora que você já sabe os 3 jeitos que o seu filho aprende a comer, e não só ele, nós também, eu quero que você use essa informação e pense de que forma eu posso melhorar o ambiente das refeições na minha casa para que a observação, a familiarização e a associação resultem em refeições bem tranquilas para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, mande para alguém que precisava ouvir isso que eu falei agora. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, assim você não perde os próximos vídeos e aproveite que já tem mais vídeos no canal para você dar uma olhada e aprender um pouco mais sobre educação alimentar. Obrigada!